Fala galera, professor Guilherme na área. Hoje vamos falar um pouco sobre PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, tudo bem? Vamos começar pela PA. Então o que é a PA, né? Pela definição, é uma sequência numérica, sequência de números, finita ou infinita, certo? De termos, na qual a diferença entre dois termos consecutivos, um após o outro, é sempre a mesma. Eu chamei essa diferença de R. Então, por um exemplo, A1, como que eu encontro o A2? A1 mais R, eu encontro o A2. Como que eu encontro o A3? A2 mais a razão, A3. E assim sucessivamente. Podemos pensar num exemplo, né? O que seria uma PA? Vou começar com um 2. Ah, vou somar 2 sempre, então mais 2. Qual que é o próximo termo? 2 mais 2, 4. No próximo termo, vou somar novamente 2. 4 mais 2, 6. O próximo termo, vou somar 2 novamente. 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente. Se você observar, essa é a sequência dos números pares, né? Então, a sequência dos números pares é uma PA, ok? Como que eu acho a razão? Esse R nós definimos como sendo a razão da minha PA. Como que eu acho a razão? É sempre fazendo AN menos AN menos 1. O que é isso? Eu vou escolher dois termos consecutivos, então A2 e A1, faço A2 menos A1. Ah, Guilherme, se eu escolher A2 e A3, eu faço A3 menos A2. Então, sempre dois termos consecutivos, eu faço esse menos esse. Então, sempre o posterior menos o anterior, tá? Um elemento menos o seu anterior. E isso eu encontro a razão, por isso que eu chamo de AN menos AN menos 1. Achando a razão, se o valor dessa razão for maior do que zero, então se o valor que eu encontrei aqui, neste caso aqui, qual que seria a razão? 4 menos 2, 2. Então a razão é maior que zero, eu tenho uma PA crescente. Porém, para eu achar a razão, também poderia fazer 8 menos 6, que também vou obter o 2. Tá? Então, o que é uma PA crescente? Quando essa razão encontrada aqui é maior que zero. Quando que uma PA é decrescente? Quando essa razão for menor do que zero. Tá? Então, se eu encontro uma razão menor do que zero, é uma PA decrescente. E quando a razão é zero, a minha PA nós chamamos de PA constante. Bom? A partir disso, nós conseguimos encontrar o termo geral. O que seria o termo geral? Qualquer termo dessa minha PA. Como que eu faço isso? AN é até onde eu pretendo ir, né? Então, esse N, eu quero o 10º termo. Então, vai ser, no lugar do N, você vai colocar 10. A10. Eu quero 20. Então, A20, A30, A40, A50, A100, A1, A2, A3, assim sucessivamente, tá? Então, é o termo geral. Então, se eu quero encontrar o A10, eu vou procurar o A1. Quem que é A1, Guilherme? A1 é sempre o primeiro termo da minha PA, tá bom? No caso aqui, quem que é o A1? O 2. Quem que é o A2? O A4, o 4 e assim sucessivamente. Então, AN é igual a 1, que é o primeiro termo, mais N. Quem que é N? É esse número de termos que eu quero, né? Se eu quero os 10, eu quero 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Então, N, número de termos, menos 1. Menos 1 é fixo. Tudo isso vezes a razão, que eu acabei de encontrar aqui. Tudo bem? Eu consigo encontrar qualquer elemento dessa minha PA. O que é a soma dos termos da PA, né? É eu somar todos os termos. Aqui, ó, vamos supor, eu quero somar os 3 primeiros termos dessa PA. Eu faria 2 mais 4 mais 6. Isso é fácil, né? Quando eu tenho apenas 3 termos. Mas quando eu tenho 100, 200, 300? Então eu uso a soma dos termos da PA. Eu uso dessa forma. Quem que é a soma dos termos? N é quantos termos eu quero. A1 é o meu primeiro termo, mais AN é até onde eu quero. Então, aqui no caso eu coloquei A10. Então, A20, A30, depende do que você está procurando. Vezes N, que é a quantidade de termos que você utilizou. Então, a soma de termos é igual a 1, primeiro termo, mais AN, tudo isso vezes o N, que é o número de termos. O resultado dividido por 2. Com isso, eu obtenho. O que eu obtenho, Guilherme? A soma de todos esses termos. Ok? Isso é a minha PA. Vamos para PG? O que é progressão geométrica? PG, né? Pela definição, é uma sequência
em que cada termo a partir do segundo, então a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Aqui eu somava a razão, né? Então eu fazia A1 mais a razão, A2 mais a razão, A3 mais a razão. Aqui eu faço A1 vezes a razão. A razão aqui eu chamei de Q, tá bom? Aqui eu chamei de R e aqui nós definimos como sendo Q. Então eu vou fazer A1 vezes a razão, que é Q. A2 vezes a razão e assim sucessivamente. Pense em uma PA aí, ó. Começar com o termo 2. Multiplico por 2, 2 vezes 2, 4. O próximo, 4 vezes 2, 8. O próximo, 8 vezes 2, 8 mais 8, 16. E assim sucessivamente. Isso é uma PG, né? É uma progressão geométrica, desculpa. Então, eu vou multiplicando pela razão, tá? Então, no caso aqui, a razão é 2. Então, primeiro termo vezes a razão, segundo termo vezes a razão, terceiro termo vezes a razão e assim sucessivamente. Como que eu acho a razão aqui, né? Eu sempre pego um termo e divido pelo seu anterior. Então, no caso aqui, se eu quisesse achar a razão, eu faria 4 dividido por 2, ou 8 dividido por 4, ou 16 dividido por 8. Então, eu coloquei, como que eu acho a razão? Q é igual a N dividido por AN menos 1, tá bom? Então, sempre um termo dividido pelo seu anterior. Quando que eu tenho uma PG crescente? Quando o Q é maior que 1 e os termos são positivos. Os termos, quem são os termos? Os elementos dessa minha PG, tá bom? Ou, o que pode acontecer? O Q está entre 0 e 1, quer dizer, 0,1, 0,5, 0,10, e os termos são negativos. Quando isso acontece, eu também tenho uma PG crescente. Então, são as duas situações que eu tenho uma PG crescente. Quando o Q, que é a razão, é maior que 1, e os termos são positivos, que é o caso que está aqui. Quando o Q está entre 0 e 1 e os termos são negativos. Nesses dois casos, a minha PG ela é crescente. Quando a minha PG ela é decrescente, quando o Q é maior que 1 e neste caso os termos são negativos. Então, quando o Q, que é a razão, é maior que 1 e os termos são negativos, nós temos uma PG decrescente. Ou, o que pode acontecer? O Q, que é a razão, está entre 0 e 1, porém, os termos são positivos. Nós também teremos uma PG decrescente. O que seria uma PG alternante? Alternante, que ela vai ficar alternando. Uma hora positivo, uma hora negativo. Uma hora positivo, uma hora negativo. Quando a razão for menor do que zero. Tá? No caso aqui, quando a razão é maior que zero, mas aqui no caso a razão é menor que zero. Então, nós temos uma PG alternante. E a PG vai ser constante quando a minha razão for igual a 1. Então, a razão deu 1, a PG ela é constante. O termo geral. Então, a mesma ideia lá, né? Eu quero encontrar um determinado termo da minha PG. Como que eu acho? A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Certo? N é o número de termos que eu estou escolhendo aí. Então, assim eu consigo determinar qualquer termo. Por isso que nós chamamos de termo geral. Soma dos termos. Então, qual que é a soma dos termos? Quando eu tenho uma PG finita, que ela vai até um certo número, ela não é infinita, ela vai até um certo ponto, nós utilizamos essa daqui, ó. A soma dos N termos é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N, então Q é a razão elevado ao número de termos, o resultado menos 1. Tudo isso daqui dividido pela razão menos 1. Ok? Então basta você substituir os elementos. E quando eu tenho uma soma de uma PG infinita, eu utilizo o que? Eu utilizo essa, que é A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. Tá bom? Então é isso que nós tínhamos para falar sobre PA e PG e as suas propriedades. Beleza? Quem gostou, curte, comenta, compartilha e segue a gente lá no Instagram.